Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML. Nesta aula nós falaremos um pouco sobre a história e o surgimento da UML. Então, de certa forma, nós veremos aqui como que ela surgiu, por que ela surgiu, devido a quais necessidades, para que nós possamos ter um entendimento de o porquê que ela é tão importante na atualidade, tá bom? Bom, então vamos lá. A UML teve origem no início da década de 1990 como uma resposta à necessidade da indústria de software por uma linguagem de modelagem unificada e padronizada. Antes do surgimento da UML, havia uma diversidade de métodos e linguagens de modelagem que dificultava a comunicação entre os profissionais e resultava em barreiras na transferência de conhecimento e na colaboração entre equipes de desenvolvimento. Então vamos colocar aqui um exemplo num contexto bem bacana de duas empresas grandes. Imagina que a Coca-Cola tivesse contratado a Microsoft para fazer ali alguma implantação e que os profissionais da Coca-Cola trabalhavam de uma maneira e os profissionais da Microsoft trabalhavam de outra. Como que eles conversavam? Eu imagino que assim, era uma dificuldade muito grande o entendimento entre ambas as partes, né? Acredito que eles muitas vezes tinham que se reunir e fazer em conjunto as coisas que hoje em dia nós podemos fazer no paralelo, né, no pessoal, e após o término nós apresentarmos para os demais, né? Mas acredito que antigamente muito era caminhado em todo mundo para que todo mundo ficasse a par. E assim, imagina você com 1001 demandas, você ter que parar para olhar uma só. Era complicadíssimo. E aí os contextos que eram pré-UML. O que é pré-UML? É os contextos que eram usados antes da chegada da UML, tá? Então olha só. Antes da UML, diferentes métodos de modelagem como o BOT, OTM e o OOSI estavam em uso. Cada um desses métodos tinham as suas próprias notações, terminologias e abordagens para modelar sistemas de software. Então, vocês tiverem a curiosidade aí, pesquisem por esses nomes lá no Google. Vocês vão encontrar ali as referências, principalmente no Google Imagens. Vocês terão uma noção de como era que se utilizava esses carinhas aqui, tá? E aí teve o surgimento da UML após. Então, a necessidade de padronização e unificação desses métodos de modelagem levou a um esforço conjunto de 3 principais contribuintes. Então, aqui a gente está falando de 3 pessoas no qual contribuíram para que surgisse, né, a UML. Então nós tivemos o Greg Bosch, o Ivar Jacobson e o James Ruben. Em 1994, esses renomados especialistas em desenvolvimento de software uniram forças para criar uma linguagem de modelagem unificada e, em 1995, apresentaram ao mundo a UML. Beleza? Então, foram ali, de certa forma, a junção de 3 profissionais especialistas em desenvolvimento que, em conjunto, né, criaram aqui os diagramas relacionados ao UML, com certeza com base no que já existia antes da UML, tá? Então, eles adotaram ali alguns meios, alguns métodos, algumas metodologias para que a UML ela tivesse aqui uma carinha, né, tivesse uma origem. E aí, obviamente, né, assim como o início de qualquer coisa, sempre após nós temos as evoluções. Então aqui nós estamos falando um pouco sobre a evolução e os padrões. Então olha só, a UML inicialmente foi adotada pelo consórcio Object Management Group, que é a OMG, uma organização sem fins lucrativos responsável pelo desenvolvimento de padrões de tecnologia. A OMG aceitou a UML como um padrão e desde então tem sido o órgão responsável por gerenciar e evoluir a linguagem, beleza? Então, após a UML ela ser originada, a OMG aceitou ele e ela foi a responsável por fazer as evoluções, ou seja, as medidas adotadas que nós temos até hoje, diagramas existentes, importâncias de cada diagrama, como e quando utilizar cada um deles, em quais contextos, para quais coisas, foi a OMG quem colocou, beleza? E aí nós temos as versões e os aperfeiçoamentos também. Então olha só, a UML passou por várias versões ao longo do tempo, com melhorias, adições e refinamentos em suas especificações.
Cada nova versão trouxe atualizações para entender as necessidades crescentes da indústria de software e incorporar novos conceitos, abordagens e práticas emergentes em modelagens de sistemas. À medida em que a tecnologia foi evoluindo, obviamente também seria necessário fazer uma evolução em relação ao ML. Então a UML, na verdade, ela tentou acompanhar e tende acompanhando, na verdade, a evolução tecnológica. Então sempre quando surge um novo conceito, uma nova semântica, uma nova metodologia, sempre quando surge novos tipos de coisas tecnológicas, a UML adota ali o determinado versionamento, o aperfeiçoamento para trabalhar com aquilo que está sendo novo no mercado, tá bom? E aí, qual é o impacto da UML? A UML rapidamente se tornou a linguagem de modelagem mais amplamente aceita e adotada na indústria de software, e isso nós não estamos falando só no Brasil, mas no mundo, pessoal. Então isso daqui é uma linguagem no mundo, é a mesma coisa do que a gente falar em Libras, né? Linguagem dos mudos no mundo é em Libras. Então aqui nós estamos falando da linguagem UML no mundo. Sua influência e importância são visíveis em diversas áreas, desde o desenvolvimento de software até a academia, onde é ensinada como parte integral dos cursos de ciência da computação e engenharia de software. Então você que está assistindo aqui e acompanhando este curso, não sei se você tem uma formação, uma graduação, mas na maioria dos casos, principalmente voltado à análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados, gestão de internet, né, gestão de TI no conceito geral, sempre tem uma matéria relacionada ao ML. Então isso daqui você acaba aprendendo também lá na faculdade. Não sei se hoje em dia os cursos técnicos têm adotado essa matéria, acredito que não. Mas se você está pensando em cursar algo, né, tente buscar algo também que tenha relação com o ML, porque é algo genérico que você utiliza na maioria das áreas. Se você está pensando em fazer redes de computadores, por exemplo, muitas vezes você vai ter que desenhar uma arquitetura de redes. Então, obviamente, você também vai usar o ML para isso. Então, o ML é utilizado no conceito geral, beleza? Conclusão geral daqui desta aula, olha só. A UML surgiu da necessidade de padronizar e unificar a modelagem de sistemas de software, superando a fragmentação dos métodos anteriores. Desde o seu surgimento até os dias atuais, a UML desempenhou um papel significativo na modelagem dos sistemas complexos, facilitando a comunicação entre profissionais, melhorando a compreensão de sistemas e impulsionando a qualidade e eficiência no desenvolvimento de software. Então imagina o que a UML fez por nós perante a tecnologia desde quando ela surgiu em 1994 até o tempo atual da gravação aqui, mês 12 de 2023. Né? Então é algo assim surreal e é algo que está sendo utilizado e é fortemente utilizado na atualidade como se tivesse surgido há pouco tempo. Né? Diferente de muitas coisas tecnológicas que nós vemos que quando surge em um determinado ano, passa dali 2, 3 anos, já é obsoleto, né? Outra coisa já mais recente sobrepôs aquilo. A gente pode falar muito também por conta de linguagens de programação, né? Nós tínhamos a época do COBOL, tivemos a época do Delphi. Hoje em dia a gente vive muito a época de Java, Python, Flutter, React, né? JSON. Nós temos aqui outras coisas que são mais atuais. E aquilo que é obsoleto vai ficando para trás. Só que em relação a diagramas, né, a desenho, figuras ilustrativas, nós não tivemos algo que sobrepôs o ML. Então o ML ele é adotado desde 1994 até a data atual. Bom, espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam gostando. Esta aula vai ficando por aqui. Me despeço de vocês, fiquem com Deus e até breve.